comunicação com outros mundos. Agora, olha como o crente é inteligente. Se você quer ter relacionamento com outro mundo, basta você dobrar o teu joelho e você vai direto ao outro mundo, vai direto na sala do trono e você tem acesso aos mistérios de Deus, ao Criador de todas as coisas. E isso não te gera medo de extraterrestre, isso te gera desejo de estar próximo a ele. Então, é algo que a Bíblia, ela te dá uma gama de coisas. A gente é muito vibrado só na Terra, irmãos. É por isso que eu gosto do Apocalipse. Porque o Apocalipse me tira da Terra. O Apocalipse me leva para a dimensão do sobrenatural. O Apocalipse me leva para a dimensão do céu, das coisas que ainda eu não consigo vê-la, porque eu vejo com uma névoa, mas com clareza eu vou ver quando eu chegar lá e ter um corpo glorificado. Então é muito importante, irmãos, nós termos uma visão sobre essas coisas que eu estou falando. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo 2 do Apocalipse, do versículo de 1 a 7. E depois nós vamos ler o versículo de número 15. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. O projeto Arrependa-se precisa da sua ajuda, da sua contribuição. Seja um semeador dessa obra, em nome de Jesus, e nos ajude a fazer missões. Em nome de Cristo, irmãos. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Essa obra, ela nasceu no coração de Deus. Então, eu quero que você faça parte, né? Nós estamos construindo a casa do missionário lá no Amazonas. Nós estamos agora, vai ter um evento para as crianças, para falar do verdadeiro significado da Páscoa. E nós vamos dar um pãozinho e um suco de uva para as crianças, lá nos ribeirinhos e na floresta amazônica. Nós estamos nos projetando aí para ir para a África, a passagem da África já está comprada. E nós temos, irmãos, despesas enormes todos os meses, né? Com os programas de rádio, com os missionários que estão na frente de batalha, fazendo missões. Ontem ainda o nosso missionário índio, Ezequias, mandou o relatório da obra que está sendo feita lá, nas tribos indígenas. E eu quero que você faça parte de tudo isso. Você não pode ficar de fora, você tem que fazer parte de tudo isso. E essa obra, irmãos, é uma obra de Deus. E eu quero que você testemunhe, né, como muita gente está testemunhando depois que começou a semear no projeto Arrependa-se, que a sua vida financeira mudou, que a sua espiritualidade mudou, que as portas se abriram, que causas na justiça foram liberadas. Então, eu quero que você testifique da grandeza. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Dinheiro é semente e você precisa plantá-lo. Precisa saber o solo que você está plantando. Então, pergunte ao Espírito Santo sobre essa obra. E eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar ao seu coração. Olha só, antes, Efésios capítulo 2, de 1 a 7, o versículo 15.
olha só o que a irmã Carvanelli está falando lá no Japão, que também ontem um navio ficou desgovernado em Hiroshima, no Japão. Veja bem. Veja bem. Entre em contato comigo, irmã Adriana, em nome de Jesus, manda uma mensagem. Nós tivemos um navio que derrubou uma ponte nos Estados Unidos, e a irmã Carvanelli está dizendo que ontem um navio ficou desgovernado em Hiroshima, no Japão. Tudo coincide, né? Sobre essa questão do cisne negro que a gente falou, que é uma questão financeira, desequilíbrio financeiro, ataque hacker, que pode afetar aí muitas questões, e isso não é uma teoria, isso já é uma realidade. Irmãos, eu quero... Deixa eu colocar aqui meu telefone. Coloca meu telefone aí, irmão Milson. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, de 1 a 7. Efésios capítulo 2, de 1 a 7. Olha o que diz a Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas que diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora, olha o que diz o versículo de número 15 de Apocalipse 2. Outros se também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha só, que coisa interessante. Irmãos, a Bíblia vai dizer algumas coisas interessantes sobre a carta às 7 igrejas da Ásia. E quando você pega o que estava acontecendo nas igrejas da Ásia e você faz um raio-x com as igrejas atuais, você vai ver que as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Algumas considerações eu quero fazer. Primeiro, as pessoas acham que foi 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Mas foi uma carta escrita e a mesma carta foi enviada às 7 igrejas da Ásia. Isso está lá no capítulo 1, versículo 11. A Bíblia dizendo que vez escreve um livro e manda às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja que a Bíblia está dizendo: o que você vê, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então foi um livro mandado às 7 igrejas.
Qual era o propósito? É para quando Éfeso lesse o que estava acontecendo lá, a igreja de Éfeso, Deus abençoe o pastor Bernardo, que é a nossa porta aí, que nós estamos indo para Angola, é através do pastor Bernardo. Vamos fazer uma live, pastor Bernardo, em nome de Jesus. Então, veja que a porta, a questão da igreja de Éfeso, ela leu o que estava acontecendo em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando a igreja de Pérgamo leu a sua participação, ela leu o que estava acontecendo em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira. Quando Tiatira leu, ela leu o que estava acontecendo em Pérgamo, em Éfeso, em Esmirna, em Laodiceia, em Filadélfia e em Sardes. Então, qual era o propósito? Jesus queria que as igrejas enxergassem o que estava acontecendo dentro delas naquele tempo. Outra questão é que aqui tem muita gente que não gosta do que está escrito aqui no versículo 20. Porque veja que no Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, Jesus vai falar de 7 candeeiros e 7 anjos. E os 7 candeeiros são 7 igrejas, e são igrejas físicas. E os 7 anjos são 7 pastores que pastoreavam as igrejas. E nós estamos vendo hoje uma geração revoltada com igreja e revoltadas com pastores. Sendo que eles dizem que igreja física não existe, que pastor não existe. Mas veja que Jesus não respeitou não somente as igrejas, mas Jesus mandou uma carta aos pastores, aos anjos da igreja. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Veja que é o próprio Jesus que está falando das igrejas e dos pastores. E Jesus disse, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouros, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os anjos são os pastores, e as estrelas são os pastores, os anjos, e os candeeiros são as igrejas. Então, veja que existia igreja, existia pastores. E quando você pega aí a história dos pais da igreja, como Agostinho, ele vai falar, como Eusébio, das igrejas que existiam como templo físico nesta era primitiva. Então, é muito importante entendermos como base que foi uma carta enviada às 7 igrejas, foi uma única carta, que tinha as 7 igrejas dentro dessa única carta. Segunda coisa que nós temos que entender é que os candeeiros eram as igrejas e os anjos, as estrelas, eram os pastores. E veja que a carta está direcionada aos pastores das igrejas. Veja o que está no capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, a carta foi direcionada às igrejas, mas o primeiro a ler era o pastor da igreja, o líder da igreja, aquele que estava à frente do rebanho. Então, para quem é contra igreja e contra pastor, é contra a Bíblia. Já começa por aí. Porque tem gente que diz, eu não tenho pastor, eu sou o meu pastor. Isso não existe. Eu me lembro de uma vez que eu fui num almoço e tinha 2 rapazes lá dizendo que queriam abrir um ministério. Aí eu olhei para eles e eu falei, mas quem consagrou vocês a pastores? Vocês já são pastores? Aí um falou, eu nunca vou esquecer, eu vou consagrar ele e depois que eu consagrar ele, ele vai me consagrar.
Aí eu falei para ele, mas se você consagrar ele e ele decidir não te consagrar, ele vai ser o pastor da igreja? Porque isso não existe. Isso não existe. Não existe. Irmãos, existe uma hierarquia bíblica. Existe o obreiro, existe o diácono, existe o presbítero, existe o evangelista e existe o pastor. E quem corta esse processo, ele não cresce, ele não desenvolve. Então, o pastor Carlos, que está falando para vocês aqui, eu fui consagrado ao diaconato, só que o meu pastor não deixou exercer o ministério de diácono, dizia que eu era muito bravo. Aí eu fui consagrado ao presbitério, e o presbítero já tem autoridade de fazer casamento, batismo, de pastoreio, porque o presbítero na Bíblia é o bispo. E aí vem o pastoreio. Eu não fui consagrado a evangelista, já fui consagrado direto a pastor, porque eu passei por essa hierarquia. E eu digo que todo bom pastor é um bom diácono, porque o diácono é aquele que serve, é aquele que visita a viúva, o órfão, necessitado, desamparado, é aquele que recebe pessoas, é aquele que trabalha nos bastidores. E é assim que funciona, meu irmão, e sempre funcionou desde a igreja primitiva e continua funcionando até agora. Então, quem é contra isso, automaticamente ele é contra a Bíblia. Ele é contra a palavra de Deus. Veja que na igreja primitiva, quando você lê Atos 6, por causa da multidão que vinha, Deus mandou separar pessoas ao diaconato. Deus mandou separar, para que os apóstolos se dedicassem à palavra. Mas veja que quando você olha para o diaconato de Estevão e de Felipe, você vai ver que eles faziam prodígios e sinais no meio do povo. O cargo não tirou deles a autoridade de levantar paralíticos, de expulsar demônios e de pregar a palavra. Então, existem coisas que as pessoas estão hoje se intitulando pastores de si mesmo porque não conhecem a palavra e porque vão contra as escrituras. Pessoas que a maioria delas nem leu a Bíblia inteira, não conhece uma exegese de um texto, não sabe fazer uma interpretação, não sabe fazer um sermão, mas diz que ele é o pastor da sua vida. E isso é contra a palavra. Uma coisa é você ser o sacerdote do lar, mas outra coisa é você exercer um cargo. E veja que na carta às igrejas do Apocalipse, Jesus ele deu muito valor ao pastor das igrejas. Jesus direcionou a carta ao anjo, ao pastor, aquele que estava à frente. E na carta às 7 igrejas, Jesus vai afirmar as qualidades e os problemas que estavam dentro de cada igreja, que cada pastor deveria resolver. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Cuidado, meu irmão. Hoje tem gente que nem cresceu, que nem saiu da mamadeira ainda e já quer ser pastor. É por isso que o evangelho está a bagunça que está. E por que o evangelho está a bagunça que está? Porque tem muita gente que está na frente de rebanho, que ele não tem postura de pastor, não sabe o que é ser um pastor, e ele mesmo se intitulou pastor. É triste. É triste. Porque nós estamos vivendo num tempo de apostasia. Agora veja, irmãos, que a igreja de Éfeso, que foi a primeira carta que recebeu, a primeira igreja que recebeu a carta às 7 igrejas, ela era uma igreja que tem história. A igreja de Éfeso tem história. Para você ter ideia,
Para você ter ideia, a igreja de Éfeso, ela é uma das igrejas mais bem doutrinada, e a base de toda a doutrina eclesiástica da igreja atual, ela é baseada em muitos textos de Éfeso. Mas veja que Éfeso, irmãos, ela foi escolhida por Paulo para abrir uma igreja por várias razões estratégicas e espirituais. A cidade de Éfeso, surpreendentemente, foi uma das mais importantes da Ásia Menor durante o período do Império Romano, sendo um centro comercial, cultural e religioso. Então, ele era um centro estratégico, era um centro de cultura e tinha um crescimento de influência gigantesco. Então, veja que a igreja em Éfeso, ela foi propositalmente plantada por causa do fluxo de pessoas que tinham ali e pela a espiritualidade que existia naquele lugar. Então, olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. A igreja de Éfeso, que vai ser advertida alguns anos após a fundação dela pelo apóstolo Paulo, era uma igreja tremenda. Era uma igreja maravilhosa. Porque olha o que Jesus falou da igreja de Éfeso. Era uma igreja doutrinária, era uma igreja instruída, era uma igreja ensinada. Era uma igreja que tinha base bíblica para o que estava fazendo. Então, olha o que Jesus vai falar. Vai falar da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declara apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Olha o que Jesus diz. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua perseverança. Eu sei, Éfeso, que tu não suportas os homens maus. Eu sei. Olha como Éfeso era tremenda. Que tu puseste à prova os que se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Veja que a igreja de Éfeso desmascarou aqueles que se intitulavam alguma coisa, aqueles que se achavam alguma coisa, aqueles que diziam que eram alguma coisa e não eram nada. Tu puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Agora olhe o verso de número 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. E aí eu pergunto para você, não era uma igreja tremenda? E quem testemunhou dessa igreja foi o próprio Cristo. Foi o próprio Jesus que testificou das obras de Éfeso. Foi o próprio Jesus que elogiou a perseverança, as obras, o trabalho. Foi o próprio Jesus que disse: vocês têm suportado provas por causa do meu nome e vocês não têm esmorecido por causa do meu nome. Aleluia! Mas aí Jesus vem, irmãos, no verso 4.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso era doutrinada, era uma igreja ensinada, era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha obras. Mas Éfeso deixou o primordial. Éfeso abandonou o primeiro amor. Aí olha o que Jesus vai dizer. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, o que é que nos motiva e nos movimenta? Porque veja que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, e o versículo 8 e o versículo 10, olha o que Paulo diz. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Olha o que diz o verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Irmãos, o que é que nos movimenta? Porque se tudo que nós fizermos não estiver atrelado ao amor, não vale de nada. Se não tiver amor no que fazemos, em tudo que nós formos fazer, não vale de nada. E eu vejo a essência do amor é Cristo, né? Cristo é o amor manifesto. E a maior declaração de amor do universo é a cruz. E Paulo, ele vai ser radical quando ele escreve em 1 Coríntios 13, que foi a música de Renato Russo, que muitos aqui já cantaram. Mas essa música, ela é uma realidade, irmãos. Porque hoje nós temos ciência, temos conhecimento, temos obras, temos línguas, temos profecias. Estamos cheios como Éfeso estava. Mas está faltando a essência. E veja que Paulo vai dizer, Éfeso abandonou o primeiro amor. Então, Éfeso tinha muitas qualidades. Mas veja que Jesus disse, eu tenho algo contra ti. Irmãos, uma pessoa ter algo contra você já é ruim. Agora, Jesus dizer, eu tenho algo contra ti, é muito pesado. E a igreja de Éfeso, ela foi advertida. Eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. E veja que é muito fácil eu entender se eu amo ou se eu não amo quando eu leio 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que tinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
Olha o que Jesus está dizendo através da boca de Paulo agora. Você pode falar em línguas, você pode falar em idiomas, você pode falar a língua dos anjos. Se você não tiver amor, é só barulho. Você pode profetizar, você pode conhecer mistérios e ciência. Você pode ter fé para transportar montes. Se você não tiver amor, nada serei. Agora existem as obras, verso 3, ainda que você distribua todos os teus bens entre os pobres, ainda que se entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não houver amor, nada disso me aproveitará. Aí veja que, pastor, como é que eu sei se eu estou amando? O efeito do amor. Versículo 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Quem ama não se ufana, não se ensoberbece. Quem ama não se conduz inconveniente. Não procura seus próprios interesses, não se espera, não se ressente mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será que nós estamos nesse amor? Aí olha o que diz o verso 8, e o verso 8 destrói a nossa religião. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, é isso que você está ouvindo. O amor jamais se acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo língua cessarão. E havendo ciência passará. Nós temos muitas profecias. Nós temos muita língua. Nós temos muita ciência que está sufocando o amor. Está sufocando o amor. Está sufocando o amor. E aí Jesus disse como um dos sinais dos últimos dias, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E meus irmãos, nós estamos, muitos de nós como Éfeso, perseverantes. Muitos de nós estamos doutrinados. Muitos de nós estamos repreendendo os homens maus. Muitos de nós não temos negado o nome de Jesus. Muitos de nós, como Éfeso, não temos nos deixado esmorecer. Temos ciência, temos profecias, temos línguas. Mas o que Jesus achou em Éfeso, que ele tem achado em nós? Tenho, porém, contra ti. E é melhor os homens ter algo contra nós do que o céu ter algo contra nós. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí Jesus vai dizer, lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso tu não se arrependas.
Irmãos, quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não estende a mão para quem está caído? Quanto tempo faz que você está vivendo o evangelho de fariseu? O culto é para mim, a campanha é para mim, a adoração é para mim e nada para Deus. Quanto tempo faz que você não tira um tempo de qualidade com Jesus? Quanto tempo faz que você parou de fazer as coisas para Deus e só faz para os homens, para que os homens vejam o que você está fazendo? Quanto tempo faz que você não é movido pelo céu, mas movido apenas pelas coisas da terra? Quanto tempo faz que você abandonou o teu primeiro amor? Qual é o caminho para voltar? É o arrependimento. Né? É o arrependimento. Arrependa-te. Atos 3:19, convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, o arrependimento é uma metanoia, é uma transformação de mudança de pensamento. E nós estamos precisando se arrepender. Porque muitas das vezes nós estamos como juiz, condenando igreja, condenando pastor, condenando irmãos, condenando irmãs. E é muito fácil condenar todo mundo como Isaías. Ai de ti, ai daquele outro. Mas sabe o que é difícil, meu irmão? O difícil é eu dizer, ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim que estou morrendo, que estou me remoendo, que não deixo a palavra manifestar poder na minha existência. Ai de mim, porque sei o que tenho que fazer e não faço. Ai de mim, porque só sei falar mal dos outros e não falo mais de Cristo. Ai de mim, meu irmão. Agora veja, irmão, que existe um detalhe na igreja de Éfeso, que é o verso 6, que é totalmente da igreja de Pérgamo, diferente da igreja de Pérgamo. Veja que a Bíblia vai falar sobre a doutrina dos nicolaítas. E Jesus vai dizer que a igreja de Éfeso tem, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Agora veja no versículo 15 de Apocalipse 2. A igreja de Pérgamo. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. A igreja de Pérgamo sustentava a doutrina dos nicolaítas. E qual era a doutrina dos nicolaítas? Era um grupo, irmãos. Era um grupo. A doutrina dos nicolaítas eram grupos conhecidos como os gnósticos. E os gnósticos era aquele que negava a encarnação do Filho de Deus.
Eles diziam que Jesus era uma divindade que veio na Terra e que ele era como se fosse um extraterrestre, mas que Jesus não nasceu em carne. Então veja que a Bíblia vai dizer, né? Vai dizer e vai combater os gnósticos, principalmente quando nós lemos a carta de 1 João. Então veja que os nicolaítas, alguns atribuem ele ao diácono Nicolau de Atos capítulo 6, verso 5, que foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, e diz que Nicolau fundou os gnósticos ou as falsas doutrinas que se infiltraram nas igrejas naquela época. Outros dizem que os nicolaítas são aqueles que se infiltravam nas igrejas para propagar heresias e desvirtuar o caminho da verdade. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Jesus disse que odeia os nicolaítas, que são aqueles que negam a doutrina de Balaão. Eu vou pregar amanhã. Mas hoje eu quero falar sobre os nicolaítas que está na igreja de Éfeso. Veja, Jesus disse que Éfeso odiava e ele dizia, eu também odeio. E eu estou destacando o texto de Pérgamo, porque para Pérgamo, olha o que Jesus disse, vocês toleram, vocês resistem e propagam a doutrina, vocês sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então veja que, quando nós lemos 1 João, irmãos, 1 João, você vai ver João, o apóstolo João, combatendo os gnósticos, que foram conhecidos como os que propagavam falsas doutrinas. E aí existem os textos bases para isso, que é 1 João 2,18. Olha o que a Bíblia diz. Filhinho, já é a última hora, e como ouvisse que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Aí olha o que João vai dizer no verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, permaneceriam conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, estavam no nosso meio. 1 João 4, versículo de número 3. João vai combater os gnósticos dizendo, de todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, que vem e presentemente já está no mundo. E em 1 João capítulo 2, verso 22, João combate também os gnósticos, que negavam a divindade da encarnação do Filho de Deus, e ele diz, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Agora veja, irmãos, o problema que é combatido é o primeiro amor, e Éfeso odiava os nicolaítas, mas veja que a igreja de Pérgamo tolerava a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que negavam a divindade, aqueles que estavam ali infiltrados para perverter a mente dos salvos, foi combatido veementemente pelo Senhor Jesus. Agora, Jesus vai falar sobre eles, e olha que coisa interessante, irmãos. A doutrina dos nicolaítas, que Jesus odiava, é a doutrina daqueles que traziam para si a autolatria e se achavam uma divindade e negavam a encarnação do Filho de Deus.
E quando nós estudamos a Bíblia, eu quero ler alguns textos com vocês, para você entender que desde os primórdios da igreja, existiram homens que atraíram pessoas para eles, mas que esses grupos se desfizeram e esses tais também pereceram. Por quê? Porque eles vêm com um título e um rótulo de homens e mulheres de Deus. Mas o que é de Deus permanece. E o que não é de Deus perece. Então veja que desde os primórdios da igreja, você vê um combate contra aqueles que se dizem que são alguma coisa e não são nada. Que são conhecidos como os nicolaítas. Que em vez de trazer edificação, crescimento, esperança, alegria, geram destruição das bases. Então, olha o que diz a Bíblia, irmãos, em Atos capítulo 5. Veja que quem está discursando em Atos capítulo 5 é Gamaliel. E Gamaliel vai defender o apóstolo Pedro. Mas Gamaliel, no verso 36 e 37, ele fala de dois homens que tinham um grupo de pessoas que lhe seguiam. Atos capítulo 5, verso 36 e 37. Olha o que diz a palavra. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do renascimento, e levou muitos consigo. Também este pareceu. Todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Veja que Gamaliel vai dizer. Ele vai dizer que naqueles dias tinha se levantado Teudas com 400 homens. Teudas morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Daí veja que Gamaliel vai falar que veio Judas o Galileu, que teve um grupo que o seguiu. E ele levou muita gente após ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele pereceu e todos quanto lhe seguiam se dispersaram. Aí Paulo vai falar sobre Pedro. E ele vai dizer no verso 38, agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Então veja que o apóstolo Gamaliel vai dizer, Teudas morreu e os 400 se dispersou. Judas Galileu teve seguidores que foram atrás dele e ele pereceu e o povo se dispersou. E ele falou acerca dos apóstolos. Se esta obra que eles propagam é de homem, perecerá. Mas se ela é de Deus, como vocês poderão destruí-los? E aí eles foram açoitados e soltos por amor ao evangelho. Pastor Carlos, o que o senhor está querendo dizer? Que logo após o surgimento da igreja primitiva, já existia homens que lideravam grupos, mas o que é de Deus, segundo Gamaliel, permanece. O que é de Deus não muda. O que é de Deus permanece. Agora, o que não é de Deus se dispersa e se acaba em nada. Aí veja como a Bíblia é tremenda. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 9, a Bíblia vai falar de Simão Mágico. E Simão Mágico tinha seguidores. E a Bíblia vai dizer, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ser um grande vulto.
o qual, olha como é que os homens consideravam Simão, o qual todos davam ouvido, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado de grande poder. Veja que o povo, do menor ao menor, dizia que Simão era um homem de Deus. Ele era o próprio poder de Deus. E eles o chamavam de grande poder. Grande poder. Por quê? Porque ele iludia o povo com mágica. Meu Deus. Tem muitos Simãos no nosso meio, que é considerado como os nicolaítas. Parecem que são. Parece que é Deus. Parece que a revelação veio do céu. Parece que a profecia é divina. Parece. Mas é ilusão. Graças a Deus, Simão abraçou a fé, meu irmão. E ele foi batizado por Felipe. E foi transformado pelo Evangelho. Sabe por quê? Versículo 13, a Bíblia diz: o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto e observava extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Felipe. Simão viu que Cristo era mais poderoso do que a sua magia, glória a Deus. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Paulo, na sua primeira prisão em Roma, Atos capítulo 21, verso 38. A Bíblia vai dizer, né, que Paulo é preso. E aí, no interrogatório de Paulo, verso 38, eles vão indagar a Paulo. E aí a Bíblia vai destacar de mais um homem que iludiu 4.000 pessoas. E a Bíblia vai dizer que não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários. Aí Paulo vai dizer: eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo de que me permitas falar ao povo. Daí Paulo vai apresentar a sua defesa. Mas veja que no interrogatório, eles falam de um homem que conduziu 4.000 pessoas ao deserto. Irmãos, e sempre vai existir pessoas que são os nicolaítas, que pervertem o caminho da verdade, que levantam grupos, e esses grupos se acham melhores do que todos. Esses grupos se acham detentores de verdades, mas o que é de Deus permanecerá, e o que não é de Deus perecerá. E veja que Jesus disse para a igreja de Éfeso: vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, como eu também odeio. A igreja de Pérgamo sustentava a doutrina, mas a igreja de Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas. Por quê? Porque eles perverteram a singeleza e a simplicidade do evangelho. E sabe o que eu quero dizer a vocês, irmãos? É que nós estamos vivendo um tempo. E aí veja que João falou, Lucas escreveu em Atos sobre esses grupos. Mas eu quero destacar o que Pedro disse, porque eu gosto do texto de 2 Pedro, capítulo 2, porque também está ligado aos nicolaítas. E em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer, olha o que Pedro vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias
destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si as mesmas repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo é lavrado a longo tempo e não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, isso daqui é um reflexo do que Éfeso combateu. A Bíblia diz que Éfeso odiava os nicolaítas como Cristo também odeia. Mas nós estamos sendo advertidos a não sermos Pérgamo, que sustenta a doutrina dos nicolaítas, que sustenta heresias, que sustenta mentiras. Irmãos, a igreja de Éfeso conhecia a palavra. Ela foi fundada por Paulo. Ela teve excelentes pastores. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós estamos vivendo num tempo de deturpação da verdade. Meu irmão, não se iluda com profetadas e revelações baratas. Quem conhece a Bíblia sempre vai declarar anátema àqueles que, vestidos de pseudos-verdade, profanam e trazem heresias destruidoras. E nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo em que o povo está dando mais crédito a um sonho. A esse tempo que o povo está dando mais crédito a uma revelação barata. A um sonho de barriga cheia. Do que acreditar do que está escrito na Bíblia. Nós estamos vivendo esse tempo dos gurus da fé. Que querem chamar atenção para si. E qualquer pessoa que pensa diferente deles é do diabo, porque eles têm a revelação. Eles têm a verdade. Eu tenho um caso que eu tratei aqui de um obreiro, de um seguidor, que ele teve que, na sua consagração, olha o livro, olha o que ele teve que fazer. Ele teve que colocar sua mão na Bíblia e declarar, fazer um juramento público, que ele não ouviria pregação de nenhum outro pastor e de nenhuma outra igreja, a não ser daquela igreja. Olha como é que estão os líderes religiosos. Não querem que o povo tenha conhecimento. Você já imaginou? Para você ser obreiro na minha igreja, você vai ter que fazer um juramento com a mão na Bíblia, que você não vai ouvir nenhum outro pregador e nenhum outro pastor? São os nicolaítas, que não querem que o povo seja liberto pela verdade, porque o que liberta é a palavra. Não é sonho de barriga cheia, não é revelação vazia. O que liberta o homem, o que edifica o homem, o que levanta o homem, é o poder da palavra. E a Bíblia diz que Jesus odeia os nicolaítas, a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, porque eles propagavam heresias destruidoras. Eles eram os piores porque eles se infiltravam. E eles, nas rodas, dissimuladamente, pervertiam a verdade da palavra. Meu irmão, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra.
Eu prefiro ficar com o conhecimento da palavra. E eu digo para vocês com todo cuidado, cuidado, meu irmão. E eu tenho alertado vocês, veja que a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. E Jesus disse, eu também odeio. Eu também odeio. Eu também odeio que propaguem, que preguem mentira. Que façam do meu povo comércio. Que iludam o meu povo com falsas revelações. E já está caindo por terra. O que muitos profetas profetizaram está caindo por terra. E vai continuar caindo. Agora, meu irmão, o que é de Deus permanece. E que o que não é de Deus perecerá. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus perecerá. E eu tenho dito para você, sonhe, construa, viva. Não viva nessa vibe de desespero, de pânico, porque nós não estamos debaixo de promessa de destruição. Olha o que Jesus disse à igreja de Éfeso, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você não vai ver Jesus fazendo a promessa para as igrejas que eles passarão pela tribulação. Toda promessa às 7 igrejas está vinculada às promessas que nós herdaremos no estado eterno, após o arrebatamento. Deus abençoe o evangelista Leandro de Itarema. O glória a Deus. O glória ao nome de Jesus. E nós não estamos debaixo de uma promessa de destruição. Nós estamos debaixo dessa promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso do meu Deus. Você não vai ver Jesus dizendo às 7 igrejas, vocês passarão pela tribulação. Não, você não vai ver Jesus dizendo isso. Você vai ver Jesus dizendo à igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar o que habitam sobre a terra. Você não vai ver Jesus dizendo às igrejas que elas entrarão em juízo. Jesus vai dizer aos vencedores que poderão acessar os mistérios da eternidade. O glória ao nome de Jesus. O glória ao nome de Jesus. Ao que permanece, ao que persevera, ao que não muda, porque um dos maiores problemas dos falsos profetas é fácil você distinguir ele. Ele começa acreditando em algo e de repente ele muda o pensamento. E a maioria dos reveladores desses dias acreditavam em muitas coisas que a Bíblia diz. E hoje eles acreditam no que eles acham, no que eles pensam, no que eles dizem. E, meu irmão, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Porque quem confia nessa palavra e permanece nela, jamais será frustrado e abalado. Porque o que não cai por terra é a palavra. Sonhos de homens caem por terra. Revelações de que Deus mostrou cai por terra. Mas a palavra de Deus foi Jesus que disse em Lucas 21:33:
passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem muitos nicolaítas por aí. Tem muitos que estão dando sustentação àquilo que Jesus odeia. Porque quem dá sustentação aos nicolaítas está dando sustentação àquilo que Jesus odeia. Jesus disse em Apocalipse 2:9, assim como vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio os seus ensinos, as suas práticas, que não condiz com a minha palavra. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Amanhã, irmãos, eu vou estar falando sobre a igreja de Sardes. E eu quero que você permaneça conosco. Essa semana nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Aleluia. Aleluia. E a minha oração agora para você é: lembra-te, pois, aonde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Meu irmão, tem muita gente frustrada por causa de homens, por causa de denominação. Irmãos, os escândalos religiosos estão explodindo. Dá até ânsia, dá nojo do que está acontecendo nas denominações. Isso não é a igreja, são CNPJ, sistemas religiosos. E Jesus disse que é mister que vem os escândalos. É mister que tudo isso aconteça. Mas ai daquele por onde vem os escândalos. Agora eu quero te dizer, Assembleia de Deus Batista Presbiteriana Universal Mundial não tem poder de te salvar. Não derramou sangue para te comprar. Pastores não derramaram sangue por causa da tua alma. E eu sei que é desafiador nós vivemos Hebreus 12. Deixar o embaraço que tão de perto nos rodeia, o pecado, e olhar para Jesus. Porque em Jesus não há variação, meu irmão. Em Jesus não há mentira. Em Jesus não há engano. Ele é a essência, ele é o tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem muita gente frustrada porque perdeu o céu. Quando você perde o céu, você fica olhando para homens. Ah, porque não me deu oportunidade, porque não me enxergou, porque não falou meu nome, porque não disse que eu fiz, porque não disse que eu era, porque não deixou eu liderar, porque não deixou eu fazer. Meu irmão, homem, e você não vai dar conta das obras. Ah, homens, você vai dar conta das obras diante de Deus. O que ele colocou na tua mão, você vai ter que prestar conta. E a mensagem de Jesus a Éfeso é a mensagem de Jesus para você. É a mensagem de Jesus para mim. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrependa-te, e volte ao teu primeiro amor. Ah, pastor, mas não me dão oportunidade. Cria oportunidade. Meu irmão, nenhum pastor tem poder de te proibir de evangelizar e ganhar alma para o reino de Deus. Nenhum sistema religioso tem poder de barrar o que Deus plantou dentro de você. A bênção de Deus não está no local, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aonde você cavar poço, vai jorrar água se você estiver debaixo da bênção de Deus, debaixo da promessa de Deus. Oh, glória!
Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Coloca teu coração no reino. E Deus está falando com alguém aqui. Sabe que a tua vida está uma bagunça? Sabe por que nada dá certo na tua vida? Sabe por que você está batendo em um monte de porta e nada acontece? Porque você está fora do propósito. É porque tu abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. É porque o amor, a paixão, o fervor, a chama apagou. Mas nessa noite arrependa-te e volte às tuas primeiras obras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Volte ao teu primeiro amor. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, pela tua família. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado, caído da graça, que quer se arrepender hoje, voltar para Jesus hoje, se reconciliar hoje, diga eu quero e eu vou orar pela sua vida. Eu vou interceder pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O crente bereano é aquele que ouve e tudo que ele ouve, ele consulta na palavra. A irmã está perguntando o que é crente bereano? É aquele que ouve, é a igreja de Bereia. Ela ouve, mas ela vai consultar para ver se está escrito mesmo que ela está ouvindo. Aleluia! Se tiver alguém para Jesus, diga eu quero. Eu quero orar por você agora. Deus abençoe tia Cristianinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Eu vou esperar um minuto e eu vou estar orando. Aleluia. Volte para Jesus. Arrependa-te enquanto a porta da graça ainda está aberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Deixa eu orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Senhor, traga sobre nós um despertamento. Que o teu Espírito venha nos levar aonde nós caímos. E que possamos, Senhor, gerar frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. É a tua palavra que nos convida a nos converter e nos arrepender, para que os nossos pecados sejam cancelados. Meu Deus, traga um despertamento sobre o teu povo. Senhor, homens e denominações evangélicas não têm o poder de nos salvar. Mas a tua palavra, Senhor, continua sendo a bússola. Cristo continua sendo o nosso alvo. Aleluia. Nos dá esta graça, Senhor, este renovo,
este poder de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, de esquecermos das coisas que para trás ficam, de prosseguirmos para o alvo, Senhor. Que o teu Espírito venha tratar os nossos corações, que o teu Espírito venha gerar em nós a vida. Aleluia. Que o teu Espírito venha manifestar sobre nós o teu poder. Paizinho querido, no nome de Jesus, manifesta sobre nós a tua graça. Manifesta sobre nós a tua glória. Que resplandeça sobre nós a tua luz, o conhecimento, o discernimento, Deus. Nos dá graça de não olharmos para a direita e para a esquerda. Nos dá graça de não olharmos para trás. Nos dá graça para permanecermos, Senhor, na fé. E numa fé inabalável, Deus. Gera em nós vida pelo poder da palavra. Gera em nós vida pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família. Nós falamos no início da live, né, que a irmã Mari, esposa do irmão Miros, ela se formou hoje como confeiteira. E eu quero parabenizar aqui a irmã Mari, que Deus abençoe de uma forma poderosa. O irmão Miros e a irmã Mari, que são uma bênção de Deus ao canal, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho orado para Deus levantar mantenedores do projeto Arrependas. A gente está com uma agenda para o mês de abril, né? A gente vai estar em São Paulo, vamos estar em Fortaleza e vamos estar no Espírito Santo. No mês de maio, a gente vai no Rio de Janeiro e também iremos para a África. E aí, no mês de julho, nós vamos para o Amazonas, fazer o projeto Curados para Curar no Amazonas. E eu digo para vocês, irmãos, a tua vida é uma obra de Deus. E tudo que Deus tem dado nas tuas mãos, recursos, é para usar no reino de Deus. Então tem muita gente retendo e comendo a semente que é para lançar na terra. Então eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem incomodado, tem falado, e você tem retido o que Deus falou para você fazer. Então você está lutando contra o próprio Deus. Você está lutando contra o próprio Deus quando você retém, quando você duvida, quando você não libera o que Deus mandou você fazer. Então, em nome de Jesus, para de ser birrento com Deus e libera o que Deus está te mandando. E eu tenho certeza que isso vai gerar uma bênção sobrenatural sobre a tua existência. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos ao vivo. E amanhã nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Meu Deus, nós damos quase 3 horas de live. Não sei como é que tem gente que aguenta. Quase 3 horas de live. Numa terça-feira, é só o pastor Carlos Cardoso mesmo. Mas nós estamos na fé. E amanhã nós vamos dar continuidade a essa palavra. E amanhã nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.